Capítulo 10. Uma realidade nova, uma nova ideia da realidade. O ser inteligente, viver e encontrar-se no mundo, viver e decidir constantemente o que vamos ser. Vamos continuar aqui o capítulo 10. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Por favor, se inscreva no canal. Isso pode ajudar uma iniciativa. Não estou ganhando nada com isso. E graças a Deus eu tenho meu emprego. Mas o mínimo que, assim, você poderia te pedir, se for possível, se inscreve no canal, deixa o seu like. Isso motiva a gente, isso motiva os youtubers a continuar. Acho que muita gente pode ser beneficiada com essas leituras, principalmente os cegos. Um abraço. Na aula anterior encontramos como dado radical do universo, portanto, como realidade primordial, algo completamente novo e distinto do ser cósmico, de que partiam os antigos distinto do ser subjetivo, de que partiam os modernos. Mas ouvir o que encontramos uma realidade, um ser novo, ignoramos antes. Não preenche totalmente para que me escute o significado dessas palavras. Crê que, em suma, trata-se de uma coisa nova, distinta, já conhecidas, mas, ao cabo, coisa com as demais, que se trata de um ser ou realidade distinto dos seres em realidade já notórios, mas que, no fim, corresponde ao que significa desde sempre a palavra realidade e ser. Em suma que, seja qual for o tamanho, o descobrimento é do mesmo gênero que descobrir em zoologia um novo animal, no qual será novo, mas nem mais nem menos animal que os já conhecidos. Portanto, que vale para ele o conceito animal, entre aspas, sinto muito ter que dizer que se trata de algo muito mais importante e decisivo que tudo isso. Encontramos uma nova realidade radical, portanto, algo radicalmente distinto e conhecido em filosofia. Portanto, algo para qual os conceitos tradicionais de realidade de ser não servem. Se não obstante, se o usamos, porque antes de descobri-lo e ao descobri-lo, não temos outro. Para formarmos um conceito novo, antes de precisamos haver algo novíssimo, onde resulta o que é achado além de uma realidade nova, o início de uma nova ideia do ser, de uma nova ontologia, de uma nova filosofia, e na medida em que esta influencia a vida, de uma nova vida, vita nova. Não é possível que agora imediatamente, nem mais tarimbado, se declara conta das projeções, perspectivas que me achado contém e envolverá. Nem eu, nem espero por isso. Não é necessário que avalie hoje a importância do que foi dito na aula anterior. Não tenho pressa alguma que me dê razão. A razão não é um trem que parte em hora fixa. Pressa o tem só o enfermo e o ambicioso. A única coisa que eu desejo é que, se entre os rapazes que me escutam há alguns com a alma profundamente varonil e, portanto, muito sensível às aventuras do intelecto, escrevam as palavras pronunciadas por mim na sexta passada em sua fresca memória e, com o passar do tempo, num dia qualquer generoso, recomenda-nas. Para os antigos, a realidade ser significa coisa, para os modernos, ser significa intimidade, subjetividade. Para nós, o ser significa viver, portanto, intimidade consigo e com as coisas. Confirmamos ter chegado a um nível espiritual mais alto, porque, se olharmos para os nossos pés, para o nosso ponto de partida ao viver, vemos que neles estão reservados integrantes uma a outra superadas a antiguidade e a modernidade. Estamos no nível mais alto, estamos em nosso nível, estamos à altura dos tempos. O conceito de altura dos tempos não é uma frase, é uma realidade, como veremos muito em breve. Refresquemos, em outras palavras, a rota que nos conduziu até nos depararmos com viver com o dado radical, com a realidade primordial e inominável do universo, a existência das coisas como existência independente
de mim é problemática, por conseguinte abandonamos a tese realista dos antigos, e é por outro lado inuminável que eu pense as coisas, que existe meu pensamento e que, portanto, a existência das coisas é dependente de mim, meu pensá-las. Essa é a parte firme da tese idealista. Por isso aceitamos, mas para aceitá-las queremos entendê-las bem e nos perguntamos em que sentido, de modo dependente de mim, as coisas quando as penso, que são as coisas, elas, quando digo que são os pensamentos meus, o idealismo responde, as coisas dependem de mim, são pensamento no sentido que são conteúdos de minha consciência, do meu pensar, estados do meu eu. Essa é a segunda parte da tese idealista e essa é a que não aceitamos. E não a aceitamos porque é um contrassenso, que fique claro. Não porque não seja verdade, mas por algo mais elementar, uma frase para não ser verdade. Tem de ser sentido, tem de ter sentido. De seu sentido inteligível, dizemos que não é verdade, porque entendemos que 2 e 2 são 5, dizemos que não é verdade. Mas essa segunda parte da tese idealista não tem sentido. É um contrassenso, como o quadrado redondo. Enquanto este teatro for teatro, não pode ser o conteúdo do meu eu. O meu eu não é extenso, nem é azul. Este teatro é extenso e é azul. E o que eu contenho e sou, o que eu contenho e sou é só o meu pensar, o meu ver teatro, meu pensar, ou ver a ver a estrela, mas não aquele nem esta. O modo de dependência entre o pensar e seus objetos não pode ser, como pretendia o idealismo, o tê-lo em mim como ingredientes meus, mas ao contrário, meu encontrá-los com distintos e fora de mim, diante de mim. É falso, pois, que a consciência seja algo fechado, o dar-se conta só de si mesma, do que tem em seu interior. Ao contrário, eu me dou conta que penso quando, por exemplo, me dou conta de que vejo ou penso uma estrela, e então, do que me dou conta é de que existem duas coisas distintas, ainda que unidas, uma contra eu que vejo a estrela e a estrela que é vista por mim. Mas eu também necessito dela. Se o idealismo não dissesse mais que existe o pensamento, o sujeito, o eu, diria algo verdadeiro, ainda que incompleto. Mas não se contenta com isso e acrescenta: só existe pensamento, sujeito, eu. Isso é falso. Se existe sujeito, existe inseparavelmente o objeto e vice-versa. Se existe eu que penso, existe o mundo que eu penso. Portanto, a verdade radical é a coexistência de mim com o mundo. Existir é primordialmente coexistir. É eu ver algo que não sou eu. Eu amar outro ser, eu sofrer as coisas. Sendo assim, o modo de dependência que as coisas estão em mim não é a dependência unilateral que o idealismo acreditou descobrir. Não é só que elas sejam o meu pensar e sentir, mas também a dependência inversa, também dependo delas no mundo. Trata-se, pois, de uma interdependência, de uma correlação, em suma, de uma coexistência. Porque o idealismo, que teve uma intuição tão enérgica e clara do fato do pensamento, entre aspas, o concebeu tão mal, o falsificou, pela simples razão de que aceitou sem discutir o sentido tradicional do conceito de ser e existir. Segundo esse sentido tão inveterado, ser e existir quer dizer independente, por isso, para o passado filosófico, o único ser que verdadeiramente é o ser absoluto, que representa o superlativo. Da independência ontológica, Descartes, com mais clareza que ninguém antes dele, formula quase cinicamente essa ideia do ser quando define a substância, como já dizemos que é um condire aliud
et ad existendo. O ser que, para ser, não necessita de nenhum outro. Nível indigesta. O ser substancial é o ser suficiente, independente, ao dar com o fato mais que evidente, é que a realidade radical é indubitável. E eu que penso, e a coisa que penso, portanto, uma dualidade e uma correlação. Não se atreve a concebê-lo imparcialmente, e diz, posto que encontro essas duas coisas unidas, o sujeito e o objeto, portanto, em independência. Tenho que decidir qual das duas é independente. Qual não necessita da outra? Qual é suficiente? Mas nós não vemos nenhum fundamento indubitável nessa suposição de que ser só pode significar ser suficiente. Ao contrário, ocorre que o único ser indubitável que encontramos é a interdependência entre o eu e as coisas. As coisas são o que são, para mim. E eu sou o que sofre as coisas. Portanto, o ser indubitável é, assim, não suficiente, mas o ser indigente, entre aspas, ser é necessitar um do outro. A modificação é de exuberante importância, mas é tão pouco profunda, tão superficial, tão evidente, tão clara, tão simples, que quase dá vergonha. Vocês veem como a filosofia é uma vontade crônica de superficialidade? Um jogar virando cartas para o nosso oponente, para que os nossos oponentes a vejam. No dado radical dizíamos, é a coexistência de mim com as coisas, mas tão logo dissemos isso, percebemos que denominar a coexistência, entre aspas, ao modo de eu existir com o mundo. Essa é a realidade primária, ao mesmo tempo unitária e dupla. Esse magnífico fato de essencial dualidade é cometer uma incorrelação, porque a coexistência não significa mais de uma coisa estar junta ou a outra, junto da outra, que serem uma e outra. O caráter estático jacente da existência do ser, desses dois velhos conceitos, falsifica o que queremos expressar, porque o mundo não é por si junto a mim, e eu pelo meu lado aqui junto a ele, mas o mundo é o que está sendo para mim, em dinâmico ser frente e contra mim. Eu sou o que ajo sobre ele. O que olha, o que sonha, o que sofre, o que ama e o detesta. O ser estático está desempregado. Já veremos qual é o seu papel subalterno, e tem de ser substituído por um ser atuante, o ser do mundo, diante de mim, e, diríamos, um funcionar sobre mim e paralelamente sobre o meu, sobre ele. Mas isso, uma realidade que consiste que em um eu veja o mundo, pense-o, toque-o, ame-o e deteste-o, seja entusiasmado ou angustiado por ele, transforme-o, aguente-o, sofre-o. E é o que desde sempre chama de viver minha vida, nossa vida, a vida de cada um. Retorcemos, pois, o pescoço dos vulneráveis e consagrados vocábulos existir, coexistir ou ser, para, em vez deles, dizer o que, primeiro, há no universo é o meu viver, e todo o resto há, ou não há, em minha vida dentro dela. Agora já não é inconveniente dizer que as coisas que o universo, que Deus mesmo, são conteúdos da minha vida. Porque minha vida não é só eu sujeito, mas viver também mundo. Superamos o subjetivismo de 3 séculos. O eu se libertou de uma prisão íntima. Já não é o único que há. Já não padece dessa solidão que é a unicidade, com o qual tivemos contato no dia anterior. Evadimos essa reclusão para dentro que vivíamos como modernos, reclusão tenebrosa, sem luz de mundo, sem espaço onde descansar as asas do desejo e apetite. Estamos fora do confinamento, recinto confinado e euísta, quarto hermético de doente,
feito de espelhos que nos devolviam desesperadamente nosso próprio perfil. Estamos fora, ao ar livre, o pulmão outra vez aberto ao oxigênio cósmico, a asa pronta para o voo, o coração apontando para o amável. O mundo é, de novo, o horizonte vital que, como linha do mar, enverga ao nosso redor o seu magnífico arco de besta e faz com que nosso coração sinta desejo de flecha, que ele, sangrento, já é por si mesmo, sempre ferida de dor ou de delícia. Salvemo-nos no mundo, salvemo-nos nas coisas. Essa última expressão escrevia eu no programa de vida quando tinha 22 anos, estudava na Meca do idealismo, estremecia, antecipando obscuramente a vindima da maturidade fatura, o quindi un simo a riveder le stelle. Tradução 35. El Roma paladino que habla com su vecino. Mas antes precisamos averiguar que é, em sua peculiaridade, esse verdadeiro e primário ser que, ao viver, não nos servem os conceitos de categoria da filosofia tradicional, nenhuma delas. O que vemos agora é o novo. Temos, pois, de conhecer o que vemos com conceitos noviços. Senhores, cabe a nós a sorte de estrear conceitos. Por isso, desde a nossa presente situação, compreendemos muito bem a delícia que os gregos devem ter sentido. São os primeiros homens a descobrir o pensar científico, a teoria, essa especialíssima e engenhosa carícia que a mente faz nas coisas, amoldando-as elas numa ideia exata. Não tinham um passado científico às suas costas, não tinham recebido conceitos de fato já feitos, palavras técnicas consagradas diante de si. O ser que havia descoberto é a mão só da linguagem usual, o português claro, e de repente acontecia de uma das humildes palavras cotidianas se encaixar prodigiosamente naquela importantíssima realidade que tinha em frente. A palavra humilde acendia, como por levitação, o plano vulgar da prosa, da conversa, e envaidecia nobremente o termo técnico, se orgulhava para o parafrém de peso de soberana ideia que oprimia suas costas. Quando se descobre um novo mundo, as palavras necessárias arcam com grandes fortunas. Nós, herdeiros de um passado profundo, parecemos condenados a não manejar em ciência nada além de termos hierarquizados, solenes, rígidos, nos quais de tantos respeitos perdemos toda a confiança. Que prazer deve ter sido para aqueles homens da Grécia assistir a um momento em que, sobre a palavra trivial, descia uma chama sublime a Pentecostes da ideia científica. Pense como é dura e rígida, inerte e fria como metal para o ouvido da criança a primeira vez que ouve a palavra hipotenusa. Pois um belo dia, próximo ao mar da Grécia, uns músicos inteligentes, coisa que os músicos não costumam ser, músicos geniais chamados pitagóricos, descobriram que a harpa, o tamanho da corda mais longa, estava numa proporção ao tamanho da corda mais curta, análoga que há entre o som daquela e desta. A harpa é um triângulo fechado por uma corda, a mais longa, a mais tensa, a hipotenusa, nada mais. Que pode sentir hoje nesta palavra horrível o cara de arrogante, aquele que, nome tão simples, tão doce, a mais longa, que recorda o título da valse de Debussy, La plus que lente, a mais que lenta. Pois bem, estamos numa situação similar. Buscamos o conceito e categoria que digam, que expressam viver em sua exclusiva peculiaridade, e precisamos meter a mão no vocabulário trivial e nos surpreender quantos subitamente uma palavra sem classe, sem passado científico, uma pobre voz vernacular, sem incendiar por dentro com uma luz de uma ideia científica e se converter em termo técnico. Isso é um sintoma a mais que a sorte nos favoreceu, que chegamos pioneiros e novos em uma coisa intacta.
A palavra é viver. Só nos aproxima do simples abismo, dos abismos sem frases, sem patéticos, anúncio que, mascarado, se oculta sobre ela. É preciso que ponhamos o pé nele com certa coragem, ainda que saibamos que nos espera uma grave imersão em profundidades pavorosas. Há abismos benéficos que tão insondáveis nos devolvem à superfície da existência restaurados, robustecidos, iluminados. Há fatos fundamentais com os quais convém que quando enfrentar e ter contato precisamente são os mais abismáticos, são abismáticos precisamente porque neles nos perdemos. Jesus dizia divinamente, só quem se perder se encontrará. E agora, se vocês me acompanharem com o esforço de atenção, vamos nos perder um pouquinho, vamos submergir, mergulhadores de nossa existência, para voltar logo à superfície como um pescador de Coromandel, que volta no fundo do mar com a pérola entre os dentes, portanto sorrindo. O que é a nossa vida? A minha vida? Seria inocente e uma incongruência responder esta pergunta com definição da biologia e falar de células, a função somáticas, de digestão, sistema nervoso, etc. Todas essas coisas são realidades hipotéticas construídas com bom fundamento, mas construída pela ciência biológica, ao qual é uma atividade da minha vida quando a estudo e me dedico às suas investigações. Minha vida não é o que se passa nas minhas células, como não é o que se passa nos meus astros, nem um pontinho de ouro que vejo em meu mundo noturno. Meu próprio corpo não é mais que um detalhe do mundo que encontro em mim. Detalhe que por muitos motivos me é de excepcional importância, mas que não lhe tira o caráter de ser tão somente um ingrediente entre inumeráveis que encontro no mundo diante de mim. Tudo o que eu disser, pois, sobre meu organismo corporal, tudo o que acrescentar sobre meu organismo psíquico mediante a psicologia já se refere a particularidades secundárias e supõe o fato de que eu vivo e ao viver encontro e vejo, analiso e investigo as coisas corpos, as coisas almas, por conseguinte, resposta dessa ordem se quer tangenciar a realidade primordial e agora tentamos definir. Parei na página 218.